Salve, salve galera, eu sou o Léo e dessa vez eu tô aqui pra gente conversar sem spoilers sobre Fúria Vermelha. Antes de eu comentar com vocês tudo o que eu achei sobre esse livro, eu preciso dizer que ele é muito especial, apesar de algumas pessoas não terem gostado tanto assim, mas eu considero ele muito especial. Por quê? Porque ele é o primeiro livro do nosso Book Club, ou seja, do nosso clube do livro aqui dos inscritos do canal lá no Facebook. Eu pensei em uma ideia da gente fazer essa leitura conjunta e depois comentar sobre o livro, e eu acho que deu muito certo, apesar de eu ter me atrasado um pouquinho em alguns momentos. Foi uma história muito boa que me cativou, mas eu tenho algumas coisas, algumas ressalvas pra comentar com vocês sobre esse livro, mas eu queria agradecer a todo mundo que participou, e se você ainda não participa do grupo do canal lá no Facebook, aqui embaixo na descrição tá o link, vai lá, participa, porque a gente vai fazer várias ações bem legais com relação aos próximos meses, aos próximos livros pra gente ler. E vamos agora conversar, discutir um pouquinho sobre Fúria Vermelha. Eu vou falar pra vocês que eu terminei de ler esse livro não faz nem 20 minutos, então pode ser que as ideias pareçam um pouco confusas pra vocês, mas eu quis fazer um pouco diferente esse vídeo, eu não quis preparar um roteiro, eu não quis deixar as coisas que eu tava pensando sobre o livro esfriarem, porque eu acho que tem que ser uma coisa mais imediata, já que é um clube do livro, e eu acho que as emoções ficam assim a flor da pele, e tem muita coisa boa sobre essa história, mas tem algumas que não são tão boas assim. A morte não é vazia como afirma ser. Vazia é a vida sem liberdade, Daryl. Vazio é viver acorrentado pelo medo das perdas, pelo medo da morte. Digo que a gente precisa romper essas correntes. Rompa as correntes do medo. Pra quem não sabe, Fúria Vermelha é uma ficção científica que mistura um pouco de distopia e vai trazer pra gente uma sociedade que tem uma hierarquia bem diferente, uma hierarquia dividida por cores, e essas cores vão designar as pessoas pros seus lugares, pras suas casas, por exemplo. O Daryl, que é o nosso protagonista, ele fica na base dessa pirâmide de cores, ele é um vermelho, ou seja, ele faz parte do grupo de pessoas que é extremamente pobre e sustenta os mais ricos, que são os ouros, e a gente vai ter muita confusão no meio de tudo isso, a gente vai ter uma sociedade bem parecida com a nossa, que vai trazer muitos questionamentos acerca do que a gente vive hoje em dia, então eu achei isso muito legal na história. O livro é dividido em 4 partes e tem um total de 468 páginas, só que essas partes me incomodaram um pouquinho e eu vou explicar agora pra vocês o porquê. Quando eu comecei a ler Fúria Vermelha, eu tive uma experiência assim muito ruim, mas tipo muito ruim mesmo. Eu não me senti familiarizado com os personagens, eu não consegui entender basicamente nada do que estava acontecendo no livro. Eu achei que a parte 1, que é o início da história, foi muito mal desenvolvida, mas tipo muito mesmo. A gente tem uma enxurrada de coisas novas, muita coisa assim diferente, é um universo totalmente novo, e aí você fica se perguntando, meu Deus, o que tá acontecendo? E o autor não consegue te entregar as respostas que você precisa saber. Então eu fiquei muito triste de começar a história assim sem entender basicamente nada, porque a gente sabe que uma distopia ou uma ficção científica, ela tem que começar explicando algumas coisas pra gente sobre aquele universo, e como a sociedade do livro é dividida por cores, eu esperava que no início da história a gente tivesse lá uma espécie de menuzinho ou um sumário com as cores e o que significava cada uma delas, mas a gente não tem. Então isso já foi um ponto negativo pra mim, já fez eu tirar uma estrela, porque eu tava lendo os negócios e eu não conseguia entender quem eram aqueles personagens, o que era a cor deles, o que eles estavam fazendo na sociedade. Eu até hoje não sei como era o trabalho do Daryl que o autor explica lá no início do livro, porque assim, é extremamente confuso. E depois a segunda parte, que é muito melhor e parece assim um livro escrito por duas pessoas totalmente diferentes, e eu acho isso ruim porque muitas pessoas acabaram abandonando o livro lá na parte 1. O autor acabou distanciando alguns leitores por causa desse início assim meio diferente, meio sem explicação, tudo muito jogado assim, e você se vire com as respostas. E depois na parte 2, se você resiste à parte 1, você tem várias surpresas, e eu acho que valeu muito eu ter insistido e não desistido dessa história, porque sim, a parte 2, a parte 3 e a parte 4 são incríveis, mas tipo muito incríveis mesmo. Eu não sei se a intenção do autor era deixar o livro confuso mesmo no início, ou se ele acabou se perdendo, ele não sabia muito bem pra onde ir, mas o que importa pra mim hoje é que o livro compensou a parte inicial. A parte 4, a parte 3 me deixaram assim com o coração na mão. É uma mistura de Jogos Vorazes com vários outros elementos novos, eu não gosto muito de comparar, mas lembra um pouquinho em alguns momentos, apesar de que a narrativa do Pierce é um pouco mais adulta, bem mais madura assim. Eu achei a escolha de Marte como cenário principal da história muito legal, fiquei muito curioso para conhecer os lugares, porque o autor consegue descrever isso muito bem, e nem parece o mesmo autor confuso da primeira parte lá do livro, mas eu não quero mais tocar nesse assunto, vamos focar agora nas partes
partes boas. A narrativa dele é muito boa, é em primeira pessoa, então a gente acaba vendo tudo o que o protagonista tá vendo, a gente acaba sentindo todas as coisas e as curiosidades que ele tem na mente dele. É um livro que vai mexer bastante com o nosso emocional com relação à parte do amor, da família, das coisas que a gente tem que deixar pra trás pra seguir em frente, ou das coisas que a gente tem que arriscar pra ver as pessoas que a gente ama felizes, ou até mesmo o nosso próprio povo, como é no caso do Daryl. O livro envolve bastante política, então se você não gosta muito dessa parte de conhecer mais uma hierarquia de uma sociedade, de ver as coisas que desafiam eles, talvez você não vá gostar muito de Fúria Vermelha, porque pelo menos esse primeiro livro que eu li até agora tem muita política, tem muita coisa assim que a gente fica pensando, meu Deus, como é que pode existir uma coisa dessas? Outra coisa que eu gostei bastante é que o livro ele não é previsível. Você tem as respostas que você procura, mas o autor tá sempre tentando desenvolver uma coisa diferente. Eu acho que vocês devem estar se perguntando se eu vou ou não continuar a ler a trilogia, e eu gostaria de dizer pra vocês que sim, eu vou continuar. Tô super curioso pra saber o que acontece no segundo livro, e dizem que ele é muito melhor que o primeiro, e o terceiro também é ótimo. Eu vou continuar e depois eu venho aqui contar pra vocês o que eu achei de cada um dos outros dois livros. Eu espero que Pierce Brown me dê mais respostas sobre alguns personagens nos próximos livros, como por exemplo Dancer. Então eu vou deixar essa pergunta aí no ar. Se você já leu e já sabe essa resposta, por favor, não me responda, porque eu vou ficar muito chateado. Enfim, gente, por hoje é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o que eu achei de Fúria Vermelha. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês também. Quem participou do Clube do Livro também deixa a sua resposta aqui embaixo, porque eu vou adorar saber o que vocês acharam do livro como um todo. Não esqueçam de deixar o joinha, de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos e também ativar as notificações, porque isso é muito importante aqui pro canal. Beleza? Tchau!